E hoje o tema é vencedor no ano 2016. E o texto é o mesmo de domingo passado, que eu gostaria até que nós decorássemos esse texto. Ele está no 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Que diz o seguinte, em 1 Coríntios 15, 19, você que não deixa a sua Bíblia, porque esta é a arma que ninguém deve andar sem ela, leia comigo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos repetir lendo outra vez. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora vamos repetir sem ler. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. No início do ano, como nós estamos vivendo, o que nós realmente esperamos, irmãos, é ter um ano novo feliz. Todos almejam um ano novo feliz. E quanta gente passa isso para nós, quanto que nós ouvimos, né? Feliz ano novo, feliz ano novo. E essa é a esperança que bate forte em nossos corações nesta época. E Deus fala, há esperança para o teu futuro. Se você disser amém, você vai comer essa palavra. Deus fala para você, há esperança para o teu futuro. Isto será uma realidade para aqueles que confiam que tudo é possível ao que crê. Quem confia nisso, repita comigo. Tudo é possível ao que crê. E agora você escuta, não é o Abílio que está falando. Jesus é que está falando esta palavra. Tudo é possível àquele que crê. Amém. Mas, irmãos, o futuro não se resume só às coisas terrenas dessa vida, e sim à participação no arrebatamento da igreja na vinda repentina de Cristo que pode acontecer neste ano. Razão que, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas às coisas desta vida terrena e não na participação da vida eterna, realmente somos os mais infelizes de todos os homens. Cuidado com a sua preocupação no ano 2016. Não deve ser os nossos negócios apenas, a nossa participação familiar, as nossas compras, os nossos ordenados, nosso emprego, toda essa coisa terrena. Não é isso só. O que nos dá uma tremenda e bate no nosso coração é participarmos da volta de Cristo e sermos arrebatados para estar com Ele para a eternidade e eternidade. Senão, somos os mais infelizes de todos os homens. Perguntamos, irmão, queremos ser um vencedor no ano 2016? Incluindo-nos entre os salvos na segunda vinda de Cristo Jesus? Pergunto. Sim ou não? Vou repetir. Você vai responder sim ou não. Queremos ser um vencedor no ano 2016, incluindo-nos entre os salvos na segunda vinda de Cristo Jesus? Se a resposta, como eu ouvi, é sim, então
devemos nos tornar uma pessoa de oração. Se a sua resposta foi sim, no ano 2016, você vai ter que se tornar numa pessoa de oração. Fala para o irmão assim, bate nele. Viu, irmão? Você falou sim. Então, Deus vai fazer você uma pessoa de oração no ano 2016. Para nós sermos de fato um vencedor no ano 2016. Como? Orando pela manhã. Vamos repetir? Como? Orando pela manhã. Quando acordamos, é de manhã. Pode ser 5 horas, 6, 7, 8, até 9, até 10. Eu, quando era criança, dormia até 10. É manhã. Então, orando pela manhã. Por quê? Porque de manhã o Senhor ouve a nossa oração. De manhã o Senhor ouve a minha voz, diz Davi. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando a tua resposta. Salmo 5, versículo 3. Porque ao anoitecer, diz Davi, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Por isso você tem que orar de manhã. Segundo, como você vai ser um vencedor em 2006? Orando na hora das refeições. Tristeza quando eu vou a uma festa nossa ou a uma casa e percebo que a gente come sem se lembrar de agradecer a Deus, de orar na hora da refeição. Então você só será um vencedor se lembrar de orar nas horas de refeições. Por quê? Porque Jesus ensinou aos seus discípulos, orem assim. Ele deu a ordem, orem assim. Pai nosso que está no céu, dá-nos hoje o alimento que precisamos, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Esse Pai Nosso está em Lucas 11, versículo 3. 3, para você ser um vencedor em 2016, orando na hora de dormir. E essa é a hora que mais eu oro. Essa noite eu orei cerca de 1h10, depois que deitei e fiquei orando ao Senhor. Orando na hora de dormir. Porque, diz a palavra, dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará. Jó 11, 18, 19. Também a Bíblia continua. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Salmo 3, 5. E outra palavra, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Provérbios 3, 24. Há muitas pessoas que perdem o sono e esquecem de um salmo logo no começo. Eu deito e logo pego no sono. É hora de orar ao Senhor. A hora de dormir para você ser um vencedor no ano 2016. 4. Orando antes de tomar decisões. Às vezes a gente toma decisão e só depois ora. É umas coisas bobas, nossa. Orando antes de tomar as nossas decisões. A palavra diz, por sabedoria, peça a Deus. Porque decidir sem a sabedoria de Deus
É preocupante. Peça antes de decidir a sabedoria de Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. Quinto, orando pelo trabalho. Você não vai lembrar tudo, você pode pegar uma cópia para começar o ano sendo já um vencedor. Orando pelo trabalho, para que haja proveito e para que haja aumento. A gente reclama que não aumenta, mas você ora. A Bíblia diz assim: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Continua a Bíblia a dizer: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajuda a força do trabalho terá aumento. Provérbios 13, 11 e 14, 23. 6. Orando nas tentações. Eu não sei se você estava me vendo aqui orar, e eu estava exatamente orando contra as tentações. Por quê? Nesses inícios de ano, a gente que quer melhorar a vida com Deus, vem toda a nossa fraqueza à nossa mente. E é nas fraquezas que o inimigo ataca. As nossas tentações acontecem nas nossas fraquezas. Então você tem que, como Paulo, conhecer a tua fraqueza, ou as tuas fraquezas, para se fazer forte através da oração, para não enfrentar na hora das fraquezas essas situações de tentações. Só Deus e o Espírito Santo pode te livrar nas tentações. Então, você quer ser um vencedor no 2016? Ore durante as tentações e contra as tentações, porque elas atacam nossas fraquezas para nos derrotar. Porque quando eu sou fraco, diz Paulo, é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10, final. 7. Orando antes de empreender coisas grandes. Eu ontem estava falando com uma parente minha que me visitou à noite, que nós possivelmente estamos plantando e vamos plantar uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos. A Adelina tem estado lá, tem tido um grupo, tem lá uma discípula nossa que faz parte de uma igreja americana, conversou com o pastor, e nós, com ele, com a sua ajuda, com a ajuda do nosso pastor Rubens, lá de Nova York, podemos ter uma igreja de brasileiros ali, conjuntamente com esses irmãos. É uma coisa grande. Mas, se é uma coisa grande, aqui está, orando antes de empreender coisas grandes. Você tem uma coisa grande para fazer no ano de 2016? Vocês têm ou não têm? Ou você é daqueles medíocres que só quer coisas pequenas? Você tem coisa grande? Você tem? Bate, irmão, tem ou não tem? Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. E se você quer empreender coisas grandes, para não fracassar, ore. Ore também depois de realizar coisas grandes. Por quê? Para não nos orgulhar. O que eu fiz. Esquece que Deus é que faz. 9. Orando para confissão de pecado. Eu defini a oração aqui quando vocês vieram orar. Vamos ver se eu me lembro uma definição boa. Não me lembro, vou deixar para lá. Mas a oração é a apresentação dos nossos desejos de conformidade com a vontade de Deus, em nome de Jesus,
com a confissão de nossos pecados e com a gratidão de nossos corações pela misericórdia de Deus para conosco. Orando para confessar. A oração tem que ter confissão de pecados. Porque nós somos pecadores, crentes salvos, e vivemos pecando. Então, toda oração deve incluir a confissão de pecados, se você quer ser vitorioso no ano 2016. Porque diz a palavra em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 10º, fazendo intercessões. Eu vou fazer a diferença. Oração é uma coisa e intercessão é outra. A oração é um pedido, é um apelo, é um rogo com gratidão. E a intercessão é quando você ora pelos outros. Eu intercedo pelo governo do Brasil, para que nós tenhamos um governo bom e com ele tenhamos paz fora da crise. Quer dizer, é uma intercessão. Eu intercedo pelas famílias da igreja. A minha oração de intercessão pelas famílias. Eu oro pela minha família, intercedo pela tua. Então, intercessão é você se lembrar das pessoas que necessitam, que não estão presentes. Então, você intercede. Se você quer ser uma pessoa de vitória no ano 2016, lembre-se de interceder pelo seu próximo, pela cidade, pelas periferias, pelos que vivem na rua. Nós estamos agora junto com os católicos, oferecendo nosso ônibus para alimentar todos aqueles que moram na rua. Interceda pelas pessoas, lembre-se das demais pessoas, das demais famílias. Não peça somente para a sua família, por você. Mas, se você quer ser uma pessoa de sucesso e vencedor, faça intercessões no ano 2016 pelo próximo, pela igreja, pela família, pelo governo, pela cidade, pelos que nos perseguem, para que venha o reino de Deus, para que não entre em tentações. E aí eu vou facilitar vocês. Você que tem dificuldade de orar. Tinha uma pessoa aqui presente que há muitos anos ela não orava em público. Ela tinha grandes dificuldades. Se você tem dificuldade de orar em público, abra salmos. Ore salmos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Salmo 120. O Salmo 120 é contra as más línguas. Você sabe o que acontece com as mulheres quando elas estão juntas? Se uma vai ao banheiro, todas vão. Porque aqui fica aquelas que vão criticar a que fica. Então todas vão. Então todos nós estamos sujeitos a más línguas. Então você que não sabe orar contra as más, pega o Salmo 120 e ore contra as más. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O Salmo 121, você ora por socorro, você precisa de socorro, você está desesperado, aflito, aí você não tem como. Abra o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. Os meus pés
não vacilam, porque Ele me protege. O Senhor me guarda de todo mal, está sempre ao meu lado, à direita e à esquerda. Quer quando eu saio, quando eu viajo, quando eu chego de volta. Desde agora e para sempre, amém, amém, Senhor Jesus. O Salmo 46, quando você reclama, você está passando coisas e você não se aquieta, você se confunde com você mesmo. E o Salmo 46 te ensina a orar nas mais difíceis situações pelas quais você passa. Haja o que houver, Senhor. Senhor, haja o que houver, o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Ainda que os montes tremam violentamente e as nações fiquem apavoradas e o nosso país entre em crise como está, nada nos trará medo. Havemos de nos aquietar como o Senhor quer que nos aquietemos, porque Ele é o Deus das nações e domina toda a terra. O Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa força presente nas nossas aflições. Amém. O Salmo 23, você sabe de cor, você ora a Ele, para não nos faltar nada. Quando você está preocupado, está subindo as coisas no mercado, ou o salário está diminuindo, aí em Cristo me tornei uma ovelha, obediente e fiel, participo do teu rebanho. E assim, Senhor, o Senhor passou a ser o meu pastor e nada me falta. Nem vai me faltar. Eu tenho descanso e tenho segurança. Ele me guia no caminho certo, pois essa é a sua promessa. Mesmo que chegue aquele dia de sombra e de morte, como vai chegar para todos, não vamos ter medo de nada, porque o Senhor está comigo, está conosco. Senhor, eu sou grato, porque tua bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida, para que, Senhor, que eu não seja o teu hóspede por apenas alguns dias, mas que eu possa morar em tua casa para todo sempre. Amém. Ore salmos. Pegue um salmo. Tem ele seu título daquilo que você precisa, escolha, e ele te facilita a orar. Agora, irmãos, se nós queremos mesmo ser vencedor nesse ano novo, nós não podemos nos esquecer que Jesus nos incita a orar. Não é o pastor Abílio que quer que a igreja passe a ser uma igreja de oração. É Jesus que incita. É Ele que comanda. Ele que ordena. É Ele que quer, para você, eu estou falando você pessoalmente, que você seja uma pessoa de oração. Ninguém aqui está excluído. É Jesus que quer. Não é o púlpito, não é o pastor Abílio. Ele apenas repete o que a Bíblia manda. Ele incita, ele insiste, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele faz a promessa de resposta se você ora. Porque a oração é um veículo de bênção. Quem é que não quer ser abençoado no ano 2016? Todos querem, mas aí precisa oração.
Porque a oração é um veículo de bênção. Deus abençoa as pessoas pelas quais nós intercedemos. Ele abençoa. E por isso Ele também nos abençoa. Porque nós nos lembramos das outras pessoas. Porque a oração, irmãos, nos leva e nos lembra, quando falamos com Deus, que tudo da nossa vida não se resume às coisas terrenas. Porque nossos nomes estão registrados no livro da vida. Olha para o irmão, pergunta o nome dele. Pergunta. Ele falou, perguntou, irmã, você já sabe o nome? Aí fala assim, o teu nome está registrado no livro da vida. Se você foi salvo por Cristo, creu em Cristo, creu que Ele derramou o seu sangue, pagou o preço pelos seus pecados, te trouxe para o seu reino, te salvou da perdição do pecado, você é um salvo, você foi no batismo, você foi registrado no livro da vida. E aqui eu quero lembrar você, não tem livro do presbiteriano, não tem livro de batista, não tem livro de pentecostal, é um livro só. Larga de querer ser batista, presbiteriano, metodista, da missão cristã. Você é um salvo, que tem o teu nome registrado no único livro, o livro da vida. Amém? Então é o seguinte, isso quem nos lembra é Paulo. Ele fala assim, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se, diz esse apóstolo maravilhoso. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 4 a 7. Que coisa! Alguns, isso eu tenho que falar, impedimentos para a oração. Eu agradeço, pastor José, e quando viu que eu estava no computador escrevendo sobre oração, veio com uma revista em espanhol e disse, quem sabe pode te ajudar. E aí, eu folhei a revista e ela me ajudou nesses impedimentos para a oração. Primeiro impedimento, os pecados ocultos. A gente tem pecado escondido. Isso é um impedimento para você orar. Você não ora e às vezes não sabe por quê. Porque você peca e ninguém sabe. Só você sabe. Você e Deus. Porque de Deus ninguém esconde nada. Pecado oculto é um impedimento para você se tornar, no ano 2016, uma pessoa de oração. Enquanto Davi mantinha os seus pecados, o seu corpo definhava de tanto gemer. Você sabe que tem enfermidades que é por ocultar pecado? Aí você vem aqui, a gente ora, não adianta nada. Você vem aqui e torna... Por quê? Porque você não pôs na luz, não confessou o teu pecado oculto. E diz assim a palavra, pois dia e noite
Isso é Davi falando. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Portanto, que todos os que são fiéis aqui presentes orem a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Um irmão me procurou e disse: agora eu sei porque você não me indica como líder dessa igreja. Você sabe que eu continuo pecando. E ele confessou o pecado que eu nem sabia. Quer dizer, Deus revelou a ele uma confissão através do seu pastor. Não fique escondendo o pecado. E você sabe qual que é o maior pecado nosso? Que a gente nem sabe, ele está até escondido de nós, é julgar o outro. A gente vive julgando, pensando que isso é coisa boa. Segundo impedimento, o mau relacionamento com as pessoas. O mau relacionamento com as pessoas é um impedimento terrível à oração. Um dos graves impedimentos à resposta da oração está na carta de Pedro, de 1 Pedro 3,7. Escute bem, ó. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Tratai com discernimento, porque sois juntamente herdeiros. Não, deixa eu ler de novo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E por essa palavra, eu de vez em quando já estou arrumando cama, eu já lavo xícara, eu já faço café de manhã, para viver a vida comum do lar. E aqui continua, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu fui convidado este ano para passar a passagem de ano na casa de um amigos preciosos aqui da igreja, irmãos nossos. E nós estávamos, eu e Neide, vivenciando um final de ano, um começo de ano diferente. E não vou dizer o quê, mas tratamos disso entre nós, olhando nos olhos um do outro e percebendo as nossas falhas no nosso procedimento, meu com minha Neide, minha esposa querida, e dela para comigo. Deus nos revelou aquilo que nós já sabemos. E operou na Neide de terça-feira do ano velho até a passagem do ano de uma forma extraordinária. E está operando em mim. Em mim está sendo mais difícil, mas está operando. E nós dois estamos mudando no nosso relacionamento. Imagina, depois de 60 e tantos anos. Porque se eu não me relaciono, não considero, não dignifico a minha esposa, as minhas orações de marido não têm resposta. E a minha avó falou para elas: você quer casar com esse homem? Vem ver o quarto dele. Cueca para lá, meia suja para cá, tudo fora do lugar. Você vai casar com esse cara? E ela falou: vou.
Não muda. Mas a oração pode mudar se você entender e dignificar aquela que Deus pôs na tua vida para conviver enquanto você estiver aqui. Olha, você vai envelhecendo. Estou falando isso para você que é jovem. Fique tranquilo que você vai ficar velho. Vai mudando tudo. Aquelas pessoas com as quais você tinha um precioso relacionamento conjunto ali, por causa da sua idade, então isso você vai perder. Você vai olhar aquela pessoa querida, que você ama, conviveu, ajudou, e ela nem se lembra de te convidar para o Natal, e muito menos para o Ano Novo. E aí, se você não entender isso, você vai entrar numa solidão. E é uma coisa natural, porque velho é velho, e moço é moço. E aí você vai entender que Deus pôs a sua esposa para você não ficar em solidão. Eu visitei muitas famílias, muitos grupos no Natal. A hora que chegava a hora de comer, eu saía com a Ney. Ia, abraçava, ia no outro, que não me tinham convidado, mas eu ia lá, abraçava, dá licença, até logo, benção. Aí cheguei em casa, eu sozinho com a minha esposa. Ela disse, você nem sabe o que tem aí. Um bacalhau com natas e uma garrafa de vinho branco da Itália. Nós comemos quase tudo e bebemos a garrafa inteira de vinho, olhando pelos olhos e amando e nos divertindo sozinhos, porque Deus é Deus, e a alegria que Ele pôs no nosso coração não depende das pessoas, depende do Espírito que mora e habita cada um. Fala por irmão, viu, irmão? Você vai ficar velho, vai aprendendo a envelhecer, porque a tua alegria é a alegria do Espírito e é constante. Outra, terceira parte, três aqui, que impede a oração, a dúvida. Tiago diz no 6, 7, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, o versículo 6 e 7. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quando você vai à praia, eu vou a Boiscanga, agora fui convidado de novo, vou lá para o dia 19, eu fico olhando as ondas, vão para lá e vem para cá, vão para lá e vem para cá. Ela olha para a terra e duvida se ela fica ou se ela volta. Se ela volta ou se ela fica. E assim é a dúvida. Para lá, para cá. Crê e não crê. Não crê e crê. É dúvida. Isso é um impedimento à nossa oração. Quarto, o desânimo. Como tem irmãos desanimados, né? A gente percebe. E aí, eu não preciso nem perguntar, né? Eu já sei que ele não ora. Se ele der um desanimado, ele não ora, porque o desânimo é impedimento para a oração. Tem pessoa que é irmão, salvo, e só fica contando as coisas da reclamação dele. Está desanimado da vida. Essa crise aí, essa sociedade, esses assaltos, essa coisa. E aqui tem alguns, não vou citar nome, mas no 2016 eu creio, porque estou orando, intercedendo por ele, vão mudar. Porque o desânimo é um terrível impedimento à oração.
Muitos deixam de orar porque não foram atendidos nas suas petições. Tem uma pessoa que não está mais aqui e falou: você está mal de finanças, você dá o dízimo? Não, eu dei 6 meses, ele não me deu nada, eu larguei mão dele. Ele desanimou. Segunda Coríntios 12, 8, 9, diz assim, sobre a experiência do espinho da carne de Paulo. Olha o que ele fala. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quer dizer, ele não foi ouvido pelo que ele queria, ficar livre do espinho na carne. E Deus disse que não, vai continuar desse jeito. E ele não desanimou. Eu tenho um problema físico, que às vezes me impede gozar bem as minhas viagens, passar bem minhas viagens. Nunca eu reclamei. Eu falo: ó Senhor, minha reclamação é para Ele. Aí Ele me lembra: você está depois dos 70 anos, e depois dos 70 anos, tudo é canseira e enfado. E eu dou graças porque a minha canseira e enfado só começou depois dos 83. Já comprei a passagem para mim, para Neide, para a Europa. Queria ir logo, mas é $1.800, não dá. Foi indo até que achamos de $670. Já está comprada, vamos para a Europa, passar um mês e tanto. Portugal, Espanha, quem sabe até na Alemanha, onde temos hoje trabalho. Mas com 87 anos, 88 e tantos da Neide, e daí? Eu vou reclamar da idade? Eu vou me desanimar? O meu desânimo impede as minhas orações. E meu pai dizia assim para mim: Abílio, vamos animar. Vamos animar. Quinto, outro impedimento: sem tempo para orar. A falta de tempo para a oração. Isso às vezes acontece comigo. O nosso excesso de trabalho, irmãos, é um mal endêmico que anula a nossa vida de oração. Mesmo na obra do ministério, quando chega a hora de subir ao púlpito e entregar o pão da vida ao nosso povo necessitado, nos encontramos secos, frios e vazios do poder de Deus, porque não tivemos sequer uma hora para orar ao Senhor. A nossa necessidade de visitar pessoas, de aconselhar, de formar discípulos, de pregar e tantas outras coisas do ministério, toma o nosso tempo. E não nos sobra tempo, às vezes, de estarmos em comunhão com o nosso Deus, através de nossas orações. Sexto, finalmente, outro impedimento: o pecado de não orar. Um grande impedimento para a oração é não orar. Quanto mais você não ora, menos você quer orar. Quanto mais você ora, mais você quer orar.
Então, esse é um tremendo impedimento. O pecado de ser uma pessoa que não ora. Um crente que diz que é crente e que não ora. Isso é pecado. Em 1 Samuel, irmãos, 12, encontramos o seu célebre discurso ao seu povo. Samuel discursando ao seu povo. Ele mesmo foi o fruto da oração de sua mãe piedosa, Ana. Orou e ela, que era estéril, engravidou-se de Samuel. E ele nasceu. E o seu discurso foi um tratado de fé e confiança à oração. Versículo 23 do capítulo 12 de 1 Samuel diz assim: quanto a mim, quer dizer, ele discursava para o povo, vocês têm que orar. Agora, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Fica claro que não orar é pecado. E aí eu vou lembrar, você quer ser um vencedor em 2016? Quem quer aqui? Eu queria saber se você quer. Faz assim para mim, ó, com a mão direita. Você quer ser realmente uma pessoa de sucesso, vencedora no ano 2016? Você falou sim. Você fez assim? Você quer? Então, você, para que a sua oração seja respondida, nós precisamos estar baseados nas promessas registradas nas Escrituras, as promessas do Pai, as promessas de Jesus, através do Espírito Santo. Eu sei de cor muitas delas, que estão em João 14, 16 e outras, para que eu, lembrando dessas promessas registradas na palavra, possa confiar e crer, quando oro, que Ele vai me responder. Nós devemos orar no poder do nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, com fé e perseverança. Coloquemo-nos no centro da vontade de Deus, para que Ele faça a maneira dEle. Não é como a gente quer, a gente ora e espera Ele fazer a maneira dEle. Orar, irmão, é um exercício de fé e de permanência em Cristo. Quanto mais você ora, mais você exercita o dom da fé que Ele concedeu a você. E se você tem dúvida do dom da fé, vai ao acampamento. Nós vamos buscar esse dom, vamos buscar até nos plenificarmos desse dom de fé. Primeiro, dentro desse tema, é um exercício de fé e de permanência em Cristo. Primeiro, orar com a convicção de que tudo é possível para quem tem fé. Como afirmou Jesus em Marcos 23, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Segundo, orar mantendo nossa permanência em Cristo. Como Ele mesmo afirmou em João 15, 7, se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Repete comigo. Pedirão o que quiserem. Repete comigo. A tua permanência em Cristo, na palavra de Cristo, e a permanência de Cristo em nós, a permanência da palavra de Cristo em nós, faz com que pedireis o que quiseres e vos será concedido.
Conclusão. Eu vou distribuir isso. Por quê? Eu não sou metido. É que às vezes muitos, os que prestaram atenção, buscaram, ouviram a oração, comeram essa palavra. Mas daqui a uns dias vão perdendo e vão esquecendo. Então você leva. E como é tão importante a oração na tua vida, você vem quando lê. Lá na sua casa, se você quiser, você tira cópia, dá para outras pessoas da família. Né? Conclusão. Como reflexão final, cabe recordar aqui agora o sublime pensamento de Paulo quanto à intercessão do Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27. Assim como a esperança nos sustenta no sofrimento, assim também o Espírito Santo nos ajuda na oração com gemidos inexprimíveis. Diz a palavra, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós. Que coisa que esse Deus é. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Fala aí, você não sabe orar. Fala. Você não sabe orar. Você não sabe. Não vai achar que você sabe. Paulo está dizendo que ele está falando que você não sabe orar. E por nós não sabermos orar, o Espírito Santo que habita cada um de nós intercede por nós. A mulher abriu a boca e quase me engoliu. Ela perdeu, porque a hora que você abre a boca, fecha o tímpano. Eu vou ter que repetir. O Espírito Santo que habita em nós, porque você não sabe orar, intercede por você. E nem que você queira entender como ele intercede, você não vai entender porque ele intercede com gemidos inexprimíveis, que a gente nem sabe explicar. Pode ser língua não humana, uma língua do céu, sei lá como. Ele geme por você, por nós. Ele está em vocês, habita em nós e geme em nós, por você não saber orar tudo o que deveria orar. E ora com gemidos que não são expressos por palavras humanas. E no versículo 23, nós é quem gememos. No 23 do 8 de Romanos fala que nós é quem gememos. Aqui é o Espírito Santo quem geme, com palavras incapazes de ser expressas em linguagem humana. Mas ali somos nós que gememos, por não sabermos orar. E como eu tenho lido e estudado esses dias muito mais, porque eu sempre estudei com muito empenho os dons espirituais que as igrejas tradicionais têm esquecido. Está aqui até o resumo do estudo. E as igrejas evangélicas tradicionais, pentecostais, têm só 9 dons. Eu estudei, consegui achar 30 dons na Bíblia. Tem mais. Então tem aqui uma lista de dons, todas confirmadas nos textos aqui. Porque no acampamento vamos estudar isso. Porque vamos buscar todos esses dons. Aí disse Neide, porque eu tenho um pouco de birra
quanto ao o dom de línguas estranhas. Eu tinha até fazer esse estudo. Aí disse: Neide, você que tem o dom de línguas, use mais. Eu falei: eu estou usando. O dom de línguas é o dom de louvor. E se você ora em línguas, você nem mesmo entende, mas Deus te alegra, porque Ele se alegra com o reconhecimento seu em louvor e gratidão a Ele. Ore mais em língua. Ore. E se você quer orar para a igreja, que haja interpretação. Ninguém vai profetizar em línguas como aí em algumas igrejas pentecostais faz. Isso não é dom de língua. Dom de língua ninguém entende. É língua dos céus. Agora, há um dom de língua que as pessoas daquele país entendem. Por exemplo, numa vigília de um irmão, a pessoa começou a falar em língua e havia um árabe que entendeu porque a língua que ele estava falando era árabe, apesar de não saber falar. Então, tudo isso nós vamos ver no acampamento. Isso é imprescindível para uma igreja como esta. Conhecer os dons espirituais do Espírito, porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo e Ele quer operar nessa igreja, nesse ano 2016 como nunca, com os seus dons espirituais. Por isso você tem que estar no acampamento, para a gente recordar esses dons maravilhosos aqui. Eu pego aqui a profecia, né? O ministério, o ensino, a exortação. Nossa, tem tanto aqui. A contribuição. Tem irmão que tem o dom de contribuir. É uma bênção. Às vezes a gente precisa de algo, não tem, a gente já sabe, vai atrás daquele irmão. E ele nunca diz irmão, diz não, porque ele tem o dom de contribuição. Então, irmãos, terminando aqui. Procurem seguir a palavra. Alegrem-se sempre no ano 2016. No ano 2016, Paulo está falando para você, para nós, alegrem-se sempre. Porque a alegria do crente independe de circunstâncias. E ele fala, orem continuamente. Também agradeçam a Deus, sem cessar. Sejam encorajados pela fé. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, como recomenda-nos Paulo em Efésios 6:18. Porque a batalha, irmãos, é espiritual. E deve ser travada na força de Deus, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.